Povo de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que estão aqui comigo nesta tarde de sábado, né? Hoje é sábado, hoje é dia 4 de janeiro de 2025. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês que nos acompanham aqui neste canal de oração. É um privilégio, nos sentimos honrados, felizes, porque vocês fazem parte da nossa família. Eu agradeço e louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês que sempre está aqui conosco, brilhantando com a presença de cada um de vocês aqui no nosso canal de oração. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua tarde, a sua noite, que a presença do Senhor esteja com você, aonde você estiver, em casa, no trabalho, viajando, passeando, aonde você estiver, que o Senhor possa estar com vocês. Eu quero deixar uma palavra aqui para os nossos corações nesta tarde, que fala aqui em Marcos no capítulo 10, do versículo 17, Jesus vai falar com um jovem rico. E a gente vê que este jovem seguia, obedecia às leis, né? Jesus fala aqui com ele, e ele fala que desde a meninice, né, ele observava a lei de Moisés. Mas aqui Jesus que conhece, irmãos, o nosso coração, Jesus conhece as nossas intenções, e ele falou uma palavra para esse jovem que não caiu muito bem, né, no coração dele, não. Porque a Bíblia fala que ele era rico. E mesmo que ele era um religioso, observava as leis, mas olha só, no versículo 21 do capítulo 10 de Marcos, Jesus olha para ele e o amou, a Bíblia diz. Jesus, olhando para ele, o amou. Olha só que maravilha. E lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres. Jesus não pediu nada. E terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Por que Jesus pediu isso para esse moço? Porque Jesus conhece os nossos corações, e Jesus sabia que aquele moço estava apegado nas riquezas. E as riquezas estavam sendo um empecilho na vida dele. Aí Jesus vem, conhecendo todas as coisas, era um rapaz que observava a lei desde a meninice, né? Ele fala aqui para Jesus: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Mas ele tinha algo, irmãos, que lhe impedia, né, de ter um relacionamento, uma intimidade com Deus, né? E isso, irmãos, olha só, estava sendo um empecilho para ele herdar a vida eterna. Porque ele chega e pergunta para Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mesmo ele observando a lei, mesmo ele não adulterando, mesmo ele não matando, não furtando, não dando mau testemunho, não defraudando ninguém, honrando pai e mãe, né? E ele, porém, respondendo a Jesus: tudo isso tem observado desde a mocidade. Ainda faltava ali alguma coisa. Algo estava prendendo a vida daquele moço, né? O Senhor que conhece todas as coisas, irmãos. Ele viu na alma, ele viu no coração daquele moço que o dinheiro, que as riquezas, que as posses estavam sendo um empecilho para ele herdar o quê? A vida eterna. Ele estava apegado nos bens materiais. E nós sabemos que nós fomos chamados, nós que servimos a Jesus, para sermos o quê? Garçom, despenseiro, né? Nós somos servos, nada é nosso. Olha para que Jesus nos chama. Sabemos disso. Quando partimos, levamos alguma coisa? Não levamos nada, irmãos. Essa é uma realidade na vida de todos. E o Senhor, Jesus, ele nos chama para sermos o quê? Dispenseiro. Para sermos, né, obreiros na obra dele, nós sermos servos. Estamos aqui para servir. Então, tudo que nós temos, irmãos, não é nosso, né? É de Deus. Nós somos apenas o quê? Administradores por algum tempo.
Enquanto temos vida, o Senhor nos põe como administradores de dons, de bens, de tempo. Então, em tudo que o Senhor nos dá, somos apenas administrador. Nem a nossa família não é nossa. Você já percebeu isso? Nem os nossos filhos não é nosso. Eles estão junto conosco durante um tempo, assim casam, formam família e muitos vão até para outros países, vão embora, até muitos esquecem dos pais. Então, irmãos, nem a família não é nossa, nem a nossa vida não é nossa. A nossa vida, a minha, a sua vida é de Deus. Somos apenas servos, dispenseiro, um garçom. Estamos chamados para servir. E Jesus olha no coração daquele moço e vê que ele estava preso nas riquezas, porque a Bíblia diz, olha só, e Jesus olhando para ele, o amou e disse, falta-te uma coisa. Vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Olha só, mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Tocou na ferida. Tocou na ferida do moço. Né? Ele queria que Jesus talvez falasse que ele tinha razão, que ele estava perfeito, do jeito que ele estava muito bom, mas não. Jesus foi na ferida, irmãos. Deus conhece. O problema não é ser rico, o problema é pôr o amor ao dinheiro. É fazer do dinheiro Deus da pessoa. Tem muitas pessoas que têm muitas posses, faz das posses o Deus deles. Isso que é o problema. E esse moço, ele fez da riqueza, das propriedades, né, um Deus para ele. Pode ver que quando Jesus manda, Jesus testou a fé desse moço, né, mas olha só, quando Jesus fala, vende tudo, quanto tens, mandou vender tudo. Porque o Jesus sabia que a riqueza era um empecilho na vida daquele moço, porque ele perguntou, o que eu faço para ser salvo? O que eu faço para herdar a vida eterna? Aquela riqueza que ele tinha estava impedindo. O coração dele estava preso na riqueza. Ele não conseguia adorar a Deus com sinceridade porque ele estava preso na riqueza, preso nos bens que ele tinha. E quando Jesus manda ele vender e dar tudo aos pobres, Jesus não pediu para ele, vende tudo e dá para mim, para o meu ministério. Não. Jesus não pediu um centavo para ele, vende tudo, vai, vende tudo e dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. Trocar um tesouro que você apalpa por um tesouro que você não está vendo, um tesouro invisível. Ele não pensou duas vezes, não. Jamais eu vou fazer isso. Olha só, o Senhor falou, vai, vende tudo e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Olha só que Jesus fala, irmão, como é sério. 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Palavra de Jesus, irmãos. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Não é impossível, porque para Deus tudo é possível. Mas é difícil um rico entrar no reino dos céus. Então, muitas das vezes eu tenho uma linha de pensamento que muitas das vezes Deus nos poupa, né, de nós termos muitas coisas para nós não perdermos a vida eterna. Porque para Deus o mais importante é sermos salvos. Temos o que comer, beber, nos vestir, né? Damos graças a Deus, glorificamos a Deus por isso. Né? Muitos entram em situações difíceis porque desejam a toda custa ser ricos. Como eu disse, não é pecado ter posses. O pecado é por amor na posse. É fazer daquilo que você tem um ídolo. Fazer daquilo que você tem o seu Deus. Isso que é o problema. E muitas pessoas não sabem lidar com riquezas. Não sabem lidar com bens. Porque elas põem o coração nas bênçãos. Por isso que eu falo, tem bênção, irmãos, que pode virar maldição na vida da pessoa. Talvez Deus não nos dá o que pedimos para nos poupar, para preservar a nossa vida eterna. Porque Deus não quer que ninguém se perca. Essa é a vontade de Deus. Mas se nós não vigiarmos, se nós não estivermos prontos, irmãos,
para abrir mão de tudo por causa do reino de Deus, podemos correr o risco. Talvez bênção que Deus nos dá vira maldição, porque nós deixamos o Senhor e começamos a amar a bênção mais do que o Senhor. Valorizamos mais as bênçãos do que o Senhor. Aí vira maldição na vida da pessoa. Por quê? Ela perde a salvação por causa da bênção. E Deus, sabedor disso, muitas das vezes, irmãos, Ele não permite isso na nossa vida porque Ele nos ama. Ele amou esse jovem. A Bíblia diz aqui, no 10:21 de Marcos, e Jesus olhando para ele o amou e lhe disse, olha só, Jesus olhando para ele o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Jesus fez uma proposta para ele aqui, larga o seu tesouro terreno, dá o seu tesouro terreno para os pobres, que eu vou te dar um tesouro no céu. Mas o tesouro no céu não era naquele momento, era no porvir, é no porvir. Aí o jovem, o quê? Eu vou trocar o que eu tenho na minha mão por aquilo que eu não vejo ainda, porque é pela fé, não vou fazer isso de jeito nenhum. Mas, olha só, ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Olha como é que o Senhor conhece o nosso coração, irmãos. Tem pessoa que ama mais a esposa, a mulher, a namorada do que Deus. Tem pessoa que ama mais o esposo, o namorado do que Deus. Tem pessoas aí, faz tudo que o namorado pede. Faz tudo que a namorada pede. E às vezes Deus pede algo e ele não faz. Principalmente obediência. Quando Deus pede para nós, ele não... Aqui Jesus testou a fé desse moço. Jesus testou a fé desse moço porque o Senhor sabia que ele estava preso nas riquezas. O Senhor sabia que o coração dele estava preso nas propriedades que ele possuía. Por isso que Jesus testou ele. E tem muitas pessoas, olha, irmãos, pelo namorado, pelo noivo, vive uma vida aí de casado, porque senão eu vou perder meu namorado. Senão eu vou perder minha namorada. Às vezes faz as coisas antes da hora, vive de qualquer jeito, amaziado, vivendo como casado, solteiro, vivendo uma vida de relação, antes do casamento. Para quê? Valorizando mais o cônjuge, ou o namorado, ou o noivo, ou a namorada, do que a Deus, porque Deus não quer que isso seja feito antes do casamento. Mas ele dá mais valor no namorado, dá mais valor na namorada do que em Deus. Tá vendo que muitas das vezes acontece isso? Aquilo que Deus proíbe na palavra, as pessoas não estão nem aí. Quer satisfazer o desejo do parceiro, ou com medo de perder ele, mas não tem medo de perder a salvação. Isso que eu fico de boca aberta. Ela tem medo de perder a mulher tem medo de perder o parceiro. Tem medo de perder o noivo. Vive uma vida de casado. E não tem medo de perder a comunhão com Deus, e não tem medo de perder a salvação. Essa pessoa já trocou faz tempo. O noivo, a namorada, por Deus, já trocou faz tempo. O Deus dela é o namorado, o marido, o noivo. Olha só que situação, olha como é que Deus fala. Então, isso é em outras áreas também. Às vezes troca um emprego por causa de Deus. Troca uma aventura, um romance, tantas coisas por causa de Deus. Esse homem aqui, esse moço, ele preferiu as propriedades que ele tinha do que a vida eterna. Irmãos, que possamos tomar cuidado. Não troque a sua salvação por nada. Não troque a sua vida eterna por uma aventura. Se o cara te ama, se o seu noivo te ama, ele vai te respeitar, vai te honrar. Agora, se você tem uma vida de casada antes de casar, ele não vai, um dos cônjuges não vai querer casar de jeito nenhum. O homem não vai querer casar, já tem tudo que ele tem. Já tem tudo que ele queria. Por que vai casar? Toma cuidado, mulher. Valoriza o seu corpo. Valoriza a sua salvação. Se o homem te ama, ele vai te respeitar, vai te ajudar. Jamais vai forçar as coisas antes da hora. E quantos meus irmãos e minhas irmãs não dão ouvido à palavra de Deus mais? Troca Deus por uma aventura, troca Deus por uma traição, troca Deus por uma bebida, por uma droga, por tantas coisinhas, troca Deus por isso.
Irmãos, devemos tomar muito cuidado. O Senhor conhece o nosso coração como Ele conhecia o coração daquele homem, daquele moço, que chegou diante dele e falou: Senhor, como hei de herdar a vida eterna? Chegou diante de Jesus e ajoelhou diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Até parece que ele estava disposto a fazer qualquer coisa por causa da vida eterna. Mas ali Jesus, de início, Jesus fala da observância da lei, e ele falou: Senhor, desde a minha meninice eu observo isso. Agora vem o Senhor, vai lá no íntimo dele e conhece ele, faz uma ressonância ali magnética do Senhor e olha ele, a realidade como ele estava por dentro. E essa ressonância magnética do Senhor acusou que o coração dele estava preso no dinheiro, preso nas propriedades, preso na riqueza. Aí o Senhor vem e fala para ele: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. A Bíblia diz que no mesmo instante ele ficou contrariado com esta palavra. Retirou porque possuía muitas riquezas. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. É Jesus que está falando. Aqui no 27, Jesus também diz: Jesus, porém, olhando para eles, diz: para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Todas as coisas para Deus são possíveis. Que para o homem é impossível, era impossível, nós sendo pobre ou rico, era impossível de sermos salvos. Somos salvos pela graça de Deus, pelo sacrifício de Cristo. Tanto para o rico como para o pobre é impossível salvar-se. As minhas obras não me salvam, mas as obras de Cristo me salvam. A minha confiança naquilo que Ele fez, isso me salva. Então, meus irmãos, que nós possamos verdadeiramente sermos fiéis ao Senhor. Não trocar o Senhor por nada. Não viver uma aventura e perder a salvação. Não viver nos momentos de prazer aí e perder a vida eterna. Não, por causa para não perder o seu cônjuge, para não perder o seu noivo, a noiva. Às vezes as pessoas vivem como casado porque um dos parceiros exige no sexo antes do casamento. Essa pessoa não te ama. Se essa pessoa te amasse, ela casava primeiro. Ela casava primeiro, arrumava primeiro para depois ter a vida de casal. Então não troque a sua comunhão com Deus por isso. Não troque. Não troque por uma aventura para agradar homem, para agradar mulher. Não troque a sua salvação. Irmãos, em nome de Jesus, precisamos ser fiel a Deus em todas as áreas da nossa vida. Porque senão naquele dia nós podemos ser decepcionados. Amém? Vamos orar nesta tarde, que Deus nos ajude. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, no nome de Jesus, que estamos aqui nesta tarde, ó Pai, desse sábado, 4 de janeiro de 2025. Quero agradecer o Senhor por esta oportunidade tão linda, tão grande, que o Senhor está nos concedendo nesta tarde. Eu louvo ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Meu Pai, Senhor, trouxemos esta palavra do jovem rico, Senhor, nesta tarde, e o Senhor falou conosco de diversas maneiras. Pai, que nós possamos valorizar a nossa salvação, que nós não venhamos ser apenas um religioso, mas um verdadeiro cristão na presença do Senhor. Abençoa os meus ouvintes, abençoa os nossos ouvintes, Pai, que estão conosco aqui meu Pai, nesse momento de oração. Abençoa o teu povo, põe arrependimento no coração, que nós possamos dizer não às nossas concupiscências, dizer não para aquelas pessoas que querem nos afastar do Senhor, que nós possamos priorizar o Senhor, porque tem muitas pessoas que trocam o Senhor por uma aventura, para agradar o cônjuge, para agradar o namorado, o noivo. Meu Deus, vive uma vida a dois, Senhor, antes da hora. Meu Pai, trocando, meu Deus, a comunhão com o Senhor para agradar pessoas. Deus nos dá graça, nos ajuda. Que nós possamos pôr o Senhor como prioridade na nossa vida. Que nós não venhamos negar a nós mesmos,
negar todos que querem nos afastar do Senhor. Senhor, nos ajuda, Deus. Em nome de Jesus eu te suplico. Estenda as tuas mãos sobre a vida dos nossos ouvintes. Estenda as tuas mãos sobre nós nesta tarde. Que possa ser uma tarde de cura, uma tarde de libertação, uma tarde de salvação, Deus. Nós cremos no teu poder, Pai. Nós cremos na tua graça. Nós cremos no teu favor. Bendito seja o Senhor. Pai, abençoa o nosso dia, nos dá um dia abençoado nesta tarde. Que a presença do Senhor esteja conosco. Livra-nos, ó Pai, de cairmos em tentação, mas nos sustenta com a tua destra. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa todos que estão aqui comigo em oração. Senhor, que a boa mão do Senhor possa estar sobre as nossas vidas, Senhor. É no nome de Jesus que eu te peço, é no nome de Jesus que eu te suplico, meu Deus. Senhor, abençoa a nossa tarde e noite. Senhor, nos dá uma noite abençoada. Pessoas que têm problema de insônia, Deus cura, liberta, sara, Deus. Liberta desse mal. Senhor, guarda o teu povo que está viajando, está nas estradas, está passeando. Livra de todo acidente, de todo mal, Senhor. Pai, eu entrego cada pedido nas tuas mãos. Pai, no nome de Jesus, e eu lhe peço e te agradeço, Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Obrigado por estar aqui conosco nesta tarde de bênção em seu lar. Se Deus quiser, à meia-noite estamos de volta. Eu te convido. Espero você à meia-noite, na oração da madrugada. Ficam todos com Deus. Tenham um ótimo final de semana, no nome de Jesus.